Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos radiciação e nesse primeiro vídeo nós veremos as propriedades de radiciação. Vamos relembrar então a raiz quadrada. Para determinar a raiz quadrada de um número, nós precisamos encontrar um valor que não seja negativo, que multiplicado por ele mesmo dê o valor que nós queremos saber a raiz quadrada. Por exemplo, para calcular a raiz quadrada de 25, nós temos que encontrar um número que ele vezes ele próprio, ou um número que elevado ao quadrado resulte 25. Ao calcular a raiz quadrada do número 25, nós também podemos dizer que estamos calculando a medida do lado de um quadrado que tem área 25. Então aqui nós temos uma ilustração com uma figura quadrada, ou seja, uma figura que tem os 4 lados iguais, e a sua área é de 25 centímetros quadrados. Então, a área, como nós sabemos, é a multiplicação de uma medida vezes a outra, no caso, a largura vezes o comprimento. Como num quadrado a largura e o comprimento são da mesma medida, nós temos um valor elevado ao quadrado que dá 25, e nesse caso seria 5 centímetros cada lado do nosso quadrado. Da mesma forma, a raiz quadrada de números decimais. Nós podemos transformar o 1,21 em uma fração decimal. 1,21 é o mesmo que 121 centésimos. Basta analisar quantos números depois da vírgula nós temos, e essa é a quantidade de zeros que vai depois do 1 no denominador. Agora, nós calculamos a raiz quadrada de 121 e a raiz quadrada de 100. Nesse caso, nós teremos 11 e 10, respectivamente. Nós podemos transformar novamente esse valor em decimal, que equivale a 1,1. Então, quer dizer que 1,1 elevado ao quadrado dá 1,21. Lembre-se que nós podemos indicar uma raiz quadrada utilizando tanto os símbolos com o índice 2 ou sem o índice. Então, quando não tiver o índice na raiz, nós sabemos que é raiz quadrada. De forma semelhante, a raiz cúbica é um número que elevado ao cubo que resulta o valor que nós queremos descobrir. Observe que nós temos aqui um cubo, ou seja, é uma figura de 3 dimensões em que todas as suas dimensões têm o mesmo valor. Note que se a gente observar na figura cubo, nós temos faces quadradas e cada contorno de um quadrado é chamado de aresta. Então nós temos 3 dimensões importantes no cubo, que é a altura, a largura e a profundidade. E multiplicando essas 3 dimensões, nós teremos o volume, ou seja, quanto cabe ou quanto ocupa de espaço esta figura geométrica. Nesse exemplo, nós temos que o volume desse cubo é 64 centímetros cúbicos. Isso significa que foram multiplicados 3 valores e que o resultado deu 64. Calculando então a raiz cúbica de 64, nós teremos a medida de cada aresta desse cubo, ou seja, cada uma das 3 dimensões que nós multiplicamos para dar 64. Calculando a raiz cúbica de 64, nós vamos chegar em 4, porque 4 elevado ao cubo dá 64. Outro exemplo é a raiz cúbica de 27. Então você deve pensar que número que foi elevado ao cubo para dar 27. E nesse caso nós vamos chegar em 3. Para calcular a raiz de números maiores, nós utilizamos a fatoração. Aqui nós temos um valor negativo dentro do radicando, dentro da raiz. E aí a gente precisa pensar que número que é elevado ao cubo que deu menos 64. Note que na raiz quadrada não é possível obter um valor real com um radicando sendo negativo. Mas na raiz cúbica, na raiz quinta ou raiz qualquer que seja de índice ímpar, é possível ter valores negativos no radicando e obter valores reais para essa radiciação. Então, para calcular o número que é elevado ao cubo e dá menos 64, nós vamos encontrar o menos 4. E de forma semelhante, para calcular a raiz cúbica de 1000, nós sabemos que é 10, porque 10 ao cubo dá 1000. Nós podemos generalizar o estudo de raízes com qualquer índice.
E aí a gente chama isso de raiz enésima ou ainda de radicais. A raiz enésima de um número ela é representada dessa forma como vocês veem aqui na figura. Esse n representa um índice que seja 2 ou maior. Então, qualquer número de 2 para cima está valendo, tem que ser um número natural. O radicando, assim como nós já vimos nas outras raízes, é um número que fica dentro do símbolo do radical. Observe que quando nós temos um número real menor do que zero, ou seja, um número negativo no radicando, se o nosso índice for par, nós não teremos um resultado real, pois não existe nenhum número real que elevado a um número, um expoente par, resulte num valor negativo. Nós não temos, por exemplo, nenhum número real elevado ao quadrado que dê resultado negativo. Pois quando a gente faz elevado ao quadrado ou elevado a qualquer expoente par, a gente vai fazer regra de sinais e sempre que a gente tiver uma quantidade par de sinais iguais, o resultado será positivo. Vejamos agora as propriedades dos radicais que nós podemos utilizar para simplificar e resolver alguns cálculos. Na primeira propriedade, nós temos quando o índice e o expoente do radicando forem iguais. Nesse caso, nós vamos simplesmente simplificar esta raiz. Basicamente, se você faz a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, você vai poder extrair da raiz. Então, é o que temos aqui no nosso exemplo de forma genérica. A raiz enésima de um valor elevado a n vai resultar no próprio valor que estava, sem raiz, sem nada. No nosso primeiro exemplo, nós temos raiz cúbica de 125. Aparentemente, nós não temos nenhum expoente no radicando, mas é possível transformar o 125 em uma potência. E nesse caso, nós podemos escrever 125 como 5 elevado ao cubo. Então, a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo vai ser o próprio 5. Da mesma forma, a raiz quadrada de 121. Nós temos que a raiz quadrada de 121 pode ser escrita como a raiz quadrada de 11 ao quadrado, porque 11 ao quadrado é 121. E aí nós podemos simplificar esta raiz quadrada extraindo um número que elevado ao quadrado dá 121, ou seja, o 11. Da mesma forma, com números decimais, nós extraímos a raiz e ficamos com o resultado 1,5. Também podemos aplicar isso ao número π e outros números que também são representados por letras e também para as letras, inclusive, né? Tudo que vale aqui para números pode ser aplicado para as letras, né? Na álgebra. Então, o nosso resultado aqui vai ficar π e no outro exemplo também nós temos fração, da mesma forma vai ficar a fração como resultado. Na nossa segunda propriedade, nós temos o índice e o expoente do radicando, que eles podem ser simplificados ou multiplicados. Isso depende, obviamente, do contexto em que você está resolvendo. Em alguns momentos, é interessante que você mude o índice da sua raiz. E por isso você pode aplicar, então, a propriedade de simplificar um índice, quando isso for possível. Então, nesse caso, você pode observar que, no primeiro exemplo, você tem 30 e 25, no caso o índice 30 e o expoente 25. E ambos os números podem ser simplificados por um mesmo valor, que nesse caso é 5. Eu posso dividir 30 por 5 e o 25 por 5, então eles têm um divisor comum. E aí, a nossa raiz vai ser reescrita como raiz sexta de 3 elevada à quinta potência. Então, eu simplifiquei o índice e o expoente pelo mesmo valor. Da mesma forma, no segundo exemplo, nós temos o índice 9 e o expoente 3. Nós podemos simplificar ambos os números por 3. E aí, nós teríamos, então, a raiz cúbica de 27 elevado ao expoente 1, ou simplesmente 27. Da mesma forma que é possível dividir o índice e o expoente do radicando, também é possível multiplicar. Então, quando for conveniente no seu cálculo, você pode multiplicar ambos os valores por um número que você quiser. Digamos que eu queira então ter um índice 18. Para obter o índice 18, seria necessário observar que número deveria multiplicar o 9 para virar 18. Nesse caso, seria por
2. Então, multiplicaria ambos os valores por 2. E aí a gente teria a raiz de índice 18 e no radicando nós teríamos 27 elevado à sexta potência. Então, ambas as formas de fazer valem, né? Às vezes é necessário simplificar, às vezes é necessário multiplicar. E você pode fazer isso no índice e no expoente do radicando. Na terceira propriedade é quando nós temos a raiz de um produto ou o produto de raízes. Lembre-se que o produto é o resultado de uma multiplicação. Então, quando você tiver uma multiplicação dentro de uma raiz, você pode escrever de outra maneira. Por exemplo, aqui, raiz quadrada de 4 vezes 10. Você pode escrever como raiz de 4 vezes a raiz de 10. E aqui nós podemos simplificar ou extrair a raiz quadrada de um desses fatores, que no caso é o 4. Nós temos então a raiz quadrada de 4, que é exata, é igual a 2. A raiz de 10 não é exata, então a gente pode deixar como está. E aí a gente vai ter o resultado 2 vezes raiz de 10. Ou simplesmente podemos escrever 2 raiz de 10. Tá? Lembre-se que tem uma multiplicação entre o 2 e a raiz de 10. Da mesma forma, quando as raízes estão separadas, nós também podemos fazer desse mesmo jeito. E essa é uma propriedade importante porque já nos explica como se calcula a multiplicação de radicais que têm o mesmo índice. Por exemplo, aqui, raiz quinta de 4 vezes a raiz quinta de 8. Isso pode ser resolvido como a raiz quinta de 4 vezes 8, ou seja, a raiz quinta de 32. E aí você vai calcular a raiz quinta de 32. Para fazer isso, basta que você fatore o número 32. Você vai dividir por números primos até chegar no valor 1. Então, podemos dividir 32 por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Nesse momento, você conta quantos fatores você tem. E nesse caso, é exatamente 5 fatores. Ou seja, o 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. E pela primeira propriedade que nós vimos, quando o índice e o expoente são iguais, nós podemos extrair a raiz. Então, a raiz quinta de 2 elevado à quinta é exatamente 2. A quarta propriedade é semelhante à anterior, só que agora é com divisão. Então, quando você tiver uma divisão dentro da raiz, você pode separar essa divisão. Por exemplo, aqui, raiz quadrada de 30 sétimos. Lembre-se que fração é a mesma coisa que divisão, e você pode reescrever como raiz quadrada de 30 dividido pela raiz quadrada de 7. Aqui não é possível fazer simplificações, então a gente deixa assim mesmo. No segundo item, nós temos a raiz cúbica de 0,001. Nós podemos transformar essa radiciação em uma fração, né? Podemos transformar esse número decimal. Para isso, basta copiar um número sem vírgula, na verdade é o 1, e na parte de baixo nós colocamos o 1 e a quantidade de zeros é a quantidade de números que tem depois da vírgula. Então, são 3 zeros. E aí a gente pode calcular separadamente. Raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 1000. Note que nós vamos ter resultado para a raiz cúbica de 1, pois 1 ao cubo dá 1, então vai dar 1 na parte de cima. E a raiz cúbica de 1000 será 10, né? Porque 10 ao cubo dá 1000. Então, o nosso resultado ficou 1/10. Assim, no terceiro exemplo, nós temos a divisão separada e a gente pode também juntar ela, fazer uma raiz só disso. Então, como os índices são iguais, eu posso escrever raiz cúbica de 9 sobre 3, ou 9 dividido por 3. De forma mais simples, ficaria raiz cúbica de 3. E aí esse seria o nosso resultado, porque não temos como extrair a raiz aqui. Na quinta propriedade, nós temos potência de raiz. Então, é possível a gente ter uma radiciação elevada em um expoente, né, de forma a obter uma potência com raízes. Para fazer, então, a potência de raiz, basta você aplicar o expoente no radicando e também no número que estiver fora do radicando, se houver. Aplicando, então, o expoente 3 no número 5, que é o nosso radicando, nós vamos ter, então, a raiz quadrada de 5
ao cubo. Como é uma raiz quadrada, nós podemos reescrever essa potência que está aqui dentro de outra forma, a partir das propriedades de potência. Podemos escrever assim: 5 vezes 5 ao quadrado, né? Porque 5 vezes 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 ao cubo. E aí, pela propriedade que nós vimos, a primeira propriedade, nós conseguimos extrair esse que tem o expoente 2, né? Simplificando com o índice da raiz. Então, esse que tem o expoente 2, esse 5 ao quadrado, ele vai ser extraído da raiz e vai ficar 5 ali fora. E o outro 5 que não tem expoente, né, que é o expoente 1, ele permanece na raiz. Dessa forma, nós temos o resultado simplificado deste cálculo. No nosso segundo exemplo, nós temos um valor que já está fora da raiz. Então, nós vamos aplicar o 5 no radicando e o 5 nesse valor aqui fora. O índice da raiz permanece o mesmo. Então, nós vamos ter 2 na quinta, raiz cúbica de 3 elevado à quinta. Observe que 2 na quinta nós podemos calcular, é 32. Ele não tem como ser extraído, porque já está fora da raiz. E no caso da nossa potência, temos o expoente 5. Como é raiz cúbica, dá para fazer uma simplificação aqui, né? Então, de forma semelhante ao que foi feito no primeiro exemplo, nós podemos reescrever o 3 na 5 como 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, para poder simplificar então com a raiz cúbica. E aí nós vamos extrair então esse 3 para fora da raiz, né? Vai ficar o 32 vezes o 3 que foi extraído, e lá dentro da raiz cúbica vai ficar o 3 ao quadrado, ou se você quiser calcular, 9. E aí fazemos 32 vezes 3, que vai ficar então 96 raiz cúbica de 9. Na sexta propriedade, nós temos raiz de raiz. Então, quando a gente tiver uma raiz dentro de outra raiz e não tiver nenhuma operação ali dentro, somente as raízes mesmo, nós vamos então multiplicar os índices das raízes. Então, por exemplo, aqui nós temos o índice 3 e dentro da raiz cúbica temos uma raiz quadrada, ou seja, com índice 2. Vamos multiplicar esses índices e vamos ficar com raiz sexta de 2, né? Porque 3 vezes 2, multiplicando os índices, e o radicando permanece como estava. Da mesma forma, no segundo exemplo, aqui a gente tem a raiz quadrada da raiz cúbica de 1064avos. Isso é o mesmo que escrever a raiz sexta de 1064avos. E nesse caso específico, o 64 tem a raiz sexta, então nós vamos utilizar a propriedade em que nós podemos separar essas radiciações. Então, a raiz de 1000 e embaixo a raiz de 64. Um número que é elevado à sexta potência e dá 64 é o número 2. Então, no nosso denominador, vamos ter o resultado 2 sem raiz. E na parte de cima não temos um valor que é elevado à sexta de 1000, então permanece assim. Na sétima propriedade, que também é uma propriedade das potências, nós temos que, quando uma potência tem um expoente fracionário, ela pode ser escrita na forma de radiciação. E da mesma forma, a radiciação pode ser escrita na forma, então, de uma potência com expoente fracionário. Basicamente, o que você vai observar é que o numerador da nossa fração é o expoente que vai no radicando. E o denominador da fração é o índice da nossa raiz. Veja no segundo exemplo que nós temos 64 elevado a 1 meio. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 64 elevado a 1. E nesse caso podemos até extrair a raiz quadrada de 64, né? Que temos então o 8 ao quadrado que dá 64. Por isso esse tem um resultado exato. Vejamos alguns exemplos envolvendo a aplicação das propriedades de radiciação. No primeiro exemplo, pede que a gente decomponha o radicando em fatores primos e calcule, então, o valor de cada radical. Então, no primeiro item, nós temos a raiz sétima de 128. Nós vamos fatorar o número 128 utilizando números primos. Então, à direita dessa linha vermelha, nós vamos colocar somente números primos. Lembrando que números primos são o 2, o 3,
o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Então, esses números vão ser utilizados aqui à direita. Podemos começar dividindo por 2. Então, dividindo 128 por 2 vai dar 64, depois por 2 de novo, que dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Nesse momento que a gente chega em 1 no valor aqui à esquerda, significa que a nossa fatoração acabou. E aí é o momento que a gente observa a quantidade de fatores que nós escrevemos no lado direito. A nossa fatoração basicamente só deu números 2 e foram 7 fatores, né? São 7 vezes que a gente dividiu por 2. E assim a gente consegue então extrair a raiz sétima de 128, que é a mesma coisa que 2 elevado à sétima. Pela primeira propriedade, se nós temos o índice e o expoente igual, nós podemos extrair então o valor ali da raiz. Então, a raiz sétima de 128 é o 2. Depois, o 3.125. Nós vamos fatorar também até chegar no valor 1. Podemos dividir 3.125 por 5. E aí vamos achar 625. Depois, por 5 de novo, 125 por 5, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Nesse caso, a nossa raiz é quadrada, né? Não tem o índice, mas a gente sabe que o índice é 2. Então, para extrair a raiz quadrada de 3.125, nós vamos agrupar de 2 em 2. Então, nós temos um 5 ao quadrado aqui e outro 5 ao quadrado. E aí ficou um 100 quadrado. Então, vamos colocar isso dentro da raiz para enxergar como ficou. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. É assim que a gente representa. Cada uma dessas potências que tem expoente 2, a gente vai poder extrair simplificando com o índice. Então, nós vamos simplificar o 5 ao quadrado e o outro 5 ao quadrado. Basicamente, vai sair 2 números 5 dessa raiz. E vai ficar um 5 ali dentro, porque ele não teve expoente 2 para ser simplificado. E aí, então, de forma mais simples, vai ficar, então, 25 raiz de 5, o nosso resultado. No terceiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 121/225 avos. Nós podemos, então, aplicar a raiz em cada um deles. Raiz quadrada de 121, raiz quadrada de 225. Então, raiz quadrada de 121 a gente já viu em outros exemplos que dá 11. Vamos fatorar 225 para observar o que vai acontecer. Dá para dividir por 3, que dá 75. Depois por 3 de novo, que dá 25. Por 5, que dá 5. Por 5, que dá 1. Então, nós temos 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, cada um desses números que forma um quadrado, né, já que a raiz é quadrada, ele vai poder ser extraído da nossa raiz. Note que não ficou nenhum número sem duplinha nesse caso, né? Então, quer dizer que a nossa raiz ela é exata. A gente chama, quando tem raiz quadrada de 121, que dá um resultado exato, a raiz quadrada de 225, que dá um número exato, chamam o 121 e 225 de números quadrados perfeitos, tá? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai extrair o 3 para fora da raiz e vai extrair o 5 para fora da raiz. Vamos extrair o 3 e o 5. E 3 vezes 5 é 15. Então, quer dizer que 15 ao quadrado dá 225. E aí nós temos o resultado do terceiro item. No nosso segundo exemplo, nós temos que aplicar então as propriedades dos radicais, né, simplificando esses radicais, e depois utilizar os valores aproximados que tem nessas tabelas. Você já deve ter percebido que alguns valores não têm resultado exato. Então aqui nós temos valores aproximados que já nos são dados. Eles também podem ser descobertos, né, por outras estratégias de cálculo ou também utilizando uma calculadora científica ou uma calculadora simples quando for raiz quadrada. Então, para fazer a raiz quadrada de 24, nós já sabemos que não tem um valor exato, né? Não tem nenhum número que elevado ao quadrado dá 24.
Mas a gente pode simplificar esse 24 fazendo a fatoração e observar o que é possível extrair da raiz. Então, dividimos o 24 por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Nós conseguimos fazer um grupo de 2, né, que é o 2 ao quadrado. Esse grupo de 2, né, vai extrair, então, o número 2 para fora da raiz. Dentro da raiz, ainda vai ficar o 2 e o 3, porque eles não estão elevados ao quadrado, né, não temos duplinha para cada um deles. Então, nós vamos ficar com 2 e dentro da raiz, o 2 vezes 3, que é 6. Então, a raiz quadrada de 24 pode ser escrita de forma mais simples como 2 raiz de 6. Como nós temos o valor aproximado da raiz quadrada de 6, nós vamos trocar, então, essa raiz de 6 por esse valor aproximado. 2 raiz de 6, vamos lembrar, é 2 vezes a raiz de 6, que vale aproximadamente 2,44. Então, basta fazer 2 vezes 2,44. E assim a gente chega ao final do nosso cálculo com um valor aproximado de 4,88. Da mesma forma, a gente vai fazer com 75. Vamos simplificar essa raiz e depois aplicar o valor das tabelas. Então, podemos dividir por 3, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Como é raiz quadrada, a gente tem que juntar, então, os valores que ficam elevados ao quadrado, ou seja, os que repetem 2 vezes. No caso, temos o 5, que pode ser extraído da raiz. E o número 3, como não fez duplinha para extrair da raiz, vai ficar ali dentro. Ou seja, a raiz quadrada de 75 é a mesma coisa que 5 raiz de 3. E aí, agora a gente aplica, então, o valor aproximado de raiz de 3. Faz 5 vezes 1,73. E aí chegamos no valor aproximado de 8,65. E no último exemplo, nós fazemos da mesma forma. Temos o 200 e a gente vai fatorando. Uma estratégia de cálculo que você pode utilizar, se você tem facilidade com os cálculos, é pensar que multiplicação de números que são quadrados perfeitos que você conhece, que dá 200. Então, a gente pode pensar que 200 é a mesma coisa que 2 vezes o 100. E a gente sabe a raiz quadrada de 100, né? Nós sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, vamos ter um 10 extraído para fora da raiz. E a gente vai representar 10 raiz quadrada de 2, né? 10 vezes a raiz quadrada de 2. Não é muito comum a gente escrever raiz quadrada de 2 e vezes 10. Porque pode ficar meio confuso e a gente acaba esquecendo desse valor. Então, a gente coloca esse 10 para frente da raiz. Aplicando, então, o valor aproximado da raiz de 2, nós vamos ter 10 vezes 1,41, que vai ficar, então, 14,1. No terceiro exemplo, nos diz que a gente, além de poder extrair os fatores de uma raiz, nós podemos fazer o caminho inverso. Ou seja, pegar os fatores que estão externos no radicando, os que estão fora da raiz, e colocar eles de volta. Para colocar um fator externo dentro da raiz de volta é muito simples. Basta você olhar o índice da sua raiz. Então, por exemplo, o índice da primeira raiz é 4. Então, quer dizer que foi elevado à quarta potência para poder ser extraído da raiz. Logo, você faz o 2 elevado à quarta potência e coloca de volta dentro da raiz, multiplicando o valor que já está lá. E aí, se você quiser resolver, você pode, né? Vai fazer 2 na quarta potência, que é 16, e depois vezes 5. Vai ficar raiz de 80. Da mesma forma, no segundo exemplo, nós temos 3 ao quadrado, que foi extraído da raiz, né? A mesma coisa que 9. Nós podemos pensar assim, né? 3 ao quadrado é 9, então, mesma coisa que 9 raiz cúbica de 2. Então, foi extraído um 9 dessa raiz, e a nossa raiz tem índice 3, ou seja, este 9 estava ao cubo antes na raiz. Basta, então, reescrever raiz cúbica de 9 ao cubo vezes o 2 que já tinha ali. No quarto exemplo, diz que a gente tem um terreno quadrado de 784 metros quadrados de área. E a primeira questão é qual é a medida do perímetro desse terreno. Vamos lembrar que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura.
Então, nós temos um quadrado que tem área 784. Para saber a medida de cada lado desse terreno, basta a gente pensar que número que foi elevado ao quadrado para dar a área 784. Então, basicamente, vamos ter que calcular a raiz quadrada de 784. E para isso, a gente pode fatorar o 784. Então, podemos dividir por 2, que dá 392, depois por 2 de novo, que dá 196, depois por 2 de novo, que vai dar 98, por 2 de novo, que dá 49, aí podemos dividir por 7, que dá 7, por 7, que dá 1. Como é uma raiz quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2. Cada grupo de 2 tem que ser com os mesmos valores. Note que conseguimos completar grupos e não vai sobrar nenhum valor. Ou seja, é uma raiz exata. O 784 é um número quadrado perfeito. E aí basta a gente então multiplicar esses três valores. O 2 vezes 2 vezes 7, que são os números que vão sair da raiz. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 7, 28. Isso significa que cada lado do quadrado mede 28 metros. Como é um quadrado, são 4 lados iguais, então você calcula o perímetro multiplicando cada lado por 28, né? Que são 4 lados. Então, o perímetro vai ser 112 metros. A segunda questão pede qual vai ser a área em metros quadrados de um terreno com o triplo da medida do lado desse quadrado. A gente já sabe que esse quadrado tem 28 metros em cada lado. Se for o triplo, a gente vai ter que fazer 28 vezes 3 para saber a medida de um terreno com esse valor. Então, 28 vezes 3 é 84. Considerando que é um quadrado, a gente vai fazer a largura vezes o comprimento, que são valores iguais, né? Ou basta fazer 84 ao quadrado e vamos ter, então, a área desse terreno. 84 ao quadrado é, então, 7.056. Então, vai ficar metros quadrados. No nosso quinto exemplo, diz que tem um sólido que tem um volume total de 1.715 centímetros cúbicos e é formado por cubos de mesmo volume, ou seja, por cubos que são iguais. E a pergunta quer saber qual é a medida da aresta de cada cubo, ou seja, é a mesma coisa que perguntar a medida de um desses lados dos quadrados que a gente enxerga em cada face do cubo. Bom, para saber isso, a gente primeiro vai precisar descobrir qual é o volume de um cubo, e aí fica mais fácil. Note que nossa figura ela tem 5 cubos. Então, nós temos que dividir esse volume por 5, porque 5 cubos desse formam esse valor total. Fazendo essa divisão, você vai encontrar 343. Para calcular o volume de um cubo, você faz um número elevado ao cubo que vai dar o resultado. Então, nós queremos saber que número que elevado ao cubo dá 343. Basicamente, é a mesma coisa que perguntar a raiz cúbica de 343. Então, vamos fatorar o 343 para calcular essa medida. Podemos dividir por 7, que dá 49, depois por 7, que dá 7, por 7, que dá 1. Ou seja, o número que elevado ao cubo e que dá 343 é o número 7. Então, cada aresta desse cubo mede 7 centímetros.